Alô, boa noite, tudo bem pessoal? Espero que todos estejam bem. Primeira vez que a gente está usando aqui o canal do nosso Instagram, do perfil oficial, para fazer uma live. Então é tudo muito novo para a gente nesse período. A gente espera atender aí a comunidade e buscar as informações e tentar levar da maneira melhor possível. Espero que vocês estejam escutando, que o som esteja bom aí para vocês. A gente já está com um número considerável de pessoas entrando. Eu vou esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Se essa ferramenta for legal, a gente vai ampliar ela para utilizar em outras ações. Interessante aí, poderia usar para um sarau, né? Também aqui nessa ferramenta dá para utilizar muito para muitas ações, né? Essa essa demanda aqui é bem interessante aqui na live. Primeira vez que eu estou fazendo também, então está sendo muito novo aqui para a gente todas essas ações. Inicialmente eu espero que todos estejam bem, sejam com saúde, família bem, e nesse momento de dificuldade que todos estão passando, a gente possa se apoiar e buscar as melhores maneiras possíveis de encaminhar o processo de ensino-aprendizagem do Instituto Federal. Estou esperando aqui a nossa intérprete em Libras, Priscila. Ela vai fazer a tradução simultânea da nossa transmissão. E para, claro, para nós estudantes, né, fazerem o acesso aí e terem acesso a todas as informações, né? Não deixem também de os novos aí que estão conhecendo agora a página do campus, né, nosso perfil, que nos sigam lá também para ter uma possibilidade aí de ter acesso às informações de maneira mais rápida. Então deixa lá o seguir, né? Seguir lá na nossa página que a gente vai tentar utilizar essa página para fazer várias divulgações aqui. Estamos quase começando, pessoal. Só mais alguns instantes aqui que a gente já começa a fazer as falas oficiais e colocar as informações para vocês. Só mais um minutinho. A gente está com um número razoável lá de seguidores, né? Nós não temos ainda 2.000 seguidores. Então, reforço essa necessidade de vocês curtirem, né, seguirem a nossa página para que a gente possa atingir essa quantidade e assim possamos ter mais possibilidades de divulgação, utilizar essas ferramentas aqui que o Instagram nos permite aqui, né? Boa noite, pessoal. Bastante gente entrando aqui.
Professor Ivair, professor Rafael, já vi aqui também. Vários servidores também, Leini, Anderson. Boa noite, Gabriela. Bem. Só a primeira vez que eu estou usando, né? Pais de alunos aqui também. Opa, acredito que deu certo agora. Tudo bem, Priscila? Tranquilo? Primeira vez que a gente está utilizando. A ideia é fazer uma tradução simultânea também, aí, uma interpretação. Nós estudantes que têm essa necessidade dessa interpretação. Acho que deve estar com algum probleminha. Aqui a Priscila para ela conectar. Primeira vez também que a gente está fazendo esse tipo de ação, né? Você não tá ao vivo. Tá bom. Estou ouvindo. Tá aparecendo lá no Instagram que você tá ao vivo. Boa noite, pessoal. Então, boa noite, Ricardo. Estão ouvindo aí? Ricardo também entrou. Rodrigo. Os servidores do campo estão ativos aí. Pais de alunos aqui também. Boa noite. Kaique também entrou aqui agora. Parreira. Alguns problemas aqui. Franklin também. A Dulce. Parceira aí, né? Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês, pela compreensão. Estamos com um probleminha aqui, pessoal, para conexão da nossa intérprete em Libras, a Priscila, para ela fazer a tradução simultânea. Boa noite. Vamos ver se agora vai dar certo. Deu agora? Priscila. Beleza, agora sim. Vamos lá? Marco, eu não tô. Tá ouvindo? Tá ouvindo agora?
Os estudantes entrando aí agora. Oh, beleza. Pessoal, então nós vamos começar então o intuito da live, que é o intuito, como a própria chamada foi feita ali pela Comissão de Comunicação, é tentar passar algumas informações, dar alguns esclarecimentos sobre esse período em que nós estamos vivendo, né? Então, oficialmente agora, boa noite a todos os nossos estudantes, servidores que estão acompanhando, pais, mães de alunos, familiares, comunidade externa também. A gente fica muito grato aí pela participação de vocês e por reservar esse tempinho aí agora no período noturno para acompanhar um pouquinho do que está acontecendo. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos, né? Marcos Furini, sou professor da área de indústria, especificamente na área de elétrica, mas estou aí na direção geral do campus, Votuporanga. O primeiro recado, na verdade, que eu queria deixar para vocês e tudo mais é que nós criamos no nosso site oficial, uma seção em que foram inseridas diversas informações e diversas orientações, tutoriais, em que os estudantes, servidores, podem consultar para terem acesso de maneira tempo real às atividades que estão sendo desenvolvidas e tirarem dúvidas também. Ali vocês podem encontrar, por exemplo, todos os comunicados que foram feitos, todos os comunicados oficiais, tanto da reitoria quanto do campus, comunicados dos setores do campus também, e outras orientações também. Por exemplo, vocês podem ter acesso aos e-mails dos setores, aos contatos para vocês fazerem conosco, porque realmente nesse período nós estamos aí com as atividades presenciais suspensas. Os servidores estão trabalhando, estão atuando de maneira contínua e diariamente nas diversas demandas que nós temos aí no campus, então nós estaremos à disposição para atender da melhor maneira possível e mais rápido também. Então, isso é o primeiro recado que eu queria dar para vocês. Então, lá no nosso site, logo quando vocês entram, vai ter o banner, coronavírus lá, orientações oficiais, mas também do lado esquerdo, no primeiro menu, lá vocês têm as orientações oficiais. Então, lá vocês podem ter acesso a todas essas informações, certo? De maneira inicial, agora eu vou fazer também um breve histórico para vocês entenderem como foram ocorrendo as ações ao longo desses dias e como o Instituto Federal foi decidindo sobre essa suspensão das atividades presenciais e a suspensão do calendário letivo também. A ideia, depois de dar esse histórico, para falar também, tirar algumas dúvidas também, que já foram encaminhadas pelos estudantes, no formulário que nós disponibilizamos, e eu gostaria de aproveitar o momento para agradecer a participação de todos, né, que fizeram a resposta. 92% dos nossos estudantes responderam, então foi uma participação muito, muito significativa, então dá para a gente ter um embasamento para ter mais atitudes daqui para frente. Então eu queria agradecer a participação de todos, estudantes e pais também que ajudaram nas respostas. Então, inicialmente, sobre o histórico, então a gente volta um pouquinho ali no mês de março, no início do mês de março, onde nós começamos a ter as notificações oficiais de casos de coronavírus, de Covid-19 aqui no Brasil, e com um aumento significativo ali no começo do mês de março. No dia 12 de março, que foi uma quinta-feira, o Instituto Federal de São Paulo criou um comitê de crise, para discutir de forma diária e contínua essas atualizações referentes aos números de casos e os impactos disso na sociedade. Então, isso foi numa quinta-feira. E nessa quinta-feira, a gente começou a discutir ações preventivas e ações de conscientização com estudantes e servidores, para serem iniciadas na semana seguinte. Mas, logo no final do dia 13, que foi na sexta-feira, 13 de março, foi publicado um decreto, né, do governo estadual,
suspendendo algumas atividades, inclusive as aulas na rede pública do Estado de São Paulo. Então, em reunião, durante o sábado, no dia 14, o comitê de crise, em conjunto com os diretores, acabaram decidindo pela suspensão das atividades presenciais. Então, isso é uma primeira questão também que a gente queria deixar claro. Infelizmente, nós não tivemos oportunidade de fazer uma orientação prévia a todos os servidores, a todos os estudantes, porque essa decisão foi tomada no sábado. E aqui fica evidente, pessoal, uma coisa que a gente tem que deixar para todos ficar esclarecido, é que o comitê de crise ele é central, ou seja, ele está atuando de maneira centralizada para todos os campos do Instituto Federal. Então, essa foi uma decisão centralizada para a gente fazer uma ação única no Estado todo. Então, é isso que o Comitê de Crise trabalhou, e lá no sábado, no dia 14 de março, foi feita essa suspensão de todas as atividades letivas. Então, ao longo, quando acabou a publicação desse comunicado, os campos começaram a discutir as possibilidades de realização de atividades à distância. Isso foi no dia 18/3, onde a gente começou a discutir com os servidores, com os coordenadores de curso, a possibilidade de se desenvolver atividades EAD, e ao longo desse período, do dia 18, a gente começou a verificar essas possibilidades. Claro, colocando alguns impedimentos, o acesso dos estudantes, realmente, nem todos têm acesso à internet, a outras possibilidades de atividades à distância. Só que no dia 23 de março, logo foi publicado um decreto, vamos dizer assim, mais abrangente em relação à suspensão das atividades. E o Instituto Federal, por meio do Comitê de Crise, também nesse mesmo dia, no dia 23 de março, aí definiu pela suspensão no calendários acadêmicos. Então, no dia 23 de março, a partir desse período, nós não tínhamos mais atividades letivas acontecendo no campus. Então, todos os calendários foram parados nesse momento, para garantir realmente com que as atividades possam ser repostas posteriormente. Eu vou voltar depois para explicar o que significa essa suspensão do calendário, o que significa essas atividades complementares e letivas, para a gente deixar isso muito claro. Depois, no dia 9 de abril já, verificou-se a necessidade do quê? Da gente pesquisar de maneira bem mais clara e bem mais evidente junto aos estudantes quais são as suas reais condições de realização de atividades à distância. Por quê? Porque o período de suspensão e o período de suspensão do calendário de atividades à distância está se prolongando, ou seja, existe uma perspectiva de demora no retorno das atividades. Então, a gente precisava saber todas essas informações. Então, a gente tinha que coletar isso até a sexta-feira passada. Nós tivemos uma ótima participação, 92% dos estudantes participaram, e a gente tem um bom mapeamento em relação a isso. Todos os campos enviaram isso para o Comitê de Crise. O Comitê de Crise está reunido durante essa semana e o começo da semana que vem para traçar ações e estratégias sobre o ensino e as atividades com os estudantes. Então, basicamente, o que a gente tem de histórico é esse. Então, até o momento, o que está sendo feito é isso. O Comitê de Crise, junto com os diretores, nós estamos se reunindo semanalmente, o Comitê de Crise diariamente. Hoje nós tivemos uma reunião com todos os diretores e a reitoria durante 3 horas, discutindo possibilidades e ações junto às respostas que os estudantes estudaram. Então, dos encaminhamentos em relação a possibilidades de retorno e tudo mais, nós vamos ter novidades a partir da próxima semana e da seguinte. Então, de maneira geral, o histórico que eu queria passar é em relação a isso, que explica um pouco da nossa situação agora e do que vai acontecer. Agora eu vou entrar nessa outra parte, que são os esclarecimentos de algumas dúvidas que foram pontuadas aí por estudantes, servidores, pais de alunos, seja na nossa página oficial, seja por e-mail e tudo mais. Começando pela suspensão no calendário acadêmico. O que significa a suspensão no calendário acadêmico? Basicamente, suspender o calendário acadêmico significa que nenhuma atividade referente a dia letivo ou de nota, avaliações ou de conteúdo pode ser feita durante a suspensão do calendário.
Isso garante o quê? Garante uma efetividade na reposição posterior dessas atividades. Então, suspensão do calendário é isso. Nenhuma avaliação, nenhuma aula e nenhuma atividade letiva pode ser feita. O que nós estamos fazendo nesse momento? Que os servidores, professores, coordenadores estão encaminhando para os nossos estudantes. São atividades complementares. Qual é o objetivo quais são os objetivos, né, dessas atividades complementares? É manter o vínculo com os estudantes. Por entendermos, o Instituto Federal entender que não se deve perder totalmente esse vínculo, aí a gente manteve esse vínculo por meio de atividades complementares que estão sendo enviadas para os estudantes. Então, essas atividades complementares não valem nota, então não vão repor os dias letivos, então isso a gente tem que deixar claro porque os calendários estão suspensos, então isso tem que ficar claro para vocês. São atividades complementares. É obrigatório fazer? Não é obrigatório fazer essas atividades, mas é extremamente indicado que vocês façam, estudantes e tudo mais. Por quê? Porque isso vai auxiliar vocês nesse longo período que a gente já está há mais de um mês aí afastado das nossas atividades presenciais, a ter uma continuidade no processo de ensino de vocês. Então, é extremamente indicado que vocês façam essas atividades. Uma outra dúvida também que é bem recorrente entre os estudantes é sobre essa mudança que está se falando muito sobre a possibilidade de se executar atividades à distância, ou seja, mudar o curso que antes era presencial para ser um curso à distância. Isso a gente tem que deixar claro que não vai se mudar um curso que era presencial por um curso à distância. Está garantida a forma de execução do curso. O que existe atualmente é uma portaria do MEC com a possibilidade, nesse período agora, em que essas aulas nas escolas estão suspensas, de se fazer atividades à distância para validar atividades presenciais. Mas aí a gente tem que deixar claro que no Instituto Federal de São Paulo, pelo fato do calendário estar letivo, nós não estamos utilizando essa possibilidade agora. Então, isso a gente tem que deixar claro. Então, não vai haver uma mudança na forma de oferta dos cursos. A portaria do MEC, ela possibilita que nesse período, que é um período de suspensão de atividade, se utiliza. Mas no Instituto Federal de São Paulo, por enquanto, ainda nós não estamos utilizando. Aqui, outras perguntas também. Existe uma perspectiva de retorno das nossas atividades presenciais? Infelizmente, ainda não tem. Isso é uma questão que nós estamos discutindo com os diretores, com o Comitê de Crise, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, da nossa Secretaria Municipal de Saúde também aí de Votuporanga, para pegar informações oficiais e, com isso, ter um retorno garantido que garante o quê? A segurança da saúde, tanto dos servidores quanto dos estudantes também. Então, isso a gente tem que deixar claro. Calendário letivo com atividades à distância. Se existe uma perspectiva disso acontecer, porque muitos estudantes perguntaram sobre isso. Se existe uma possibilidade da gente voltar ao calendário e executar atividades à distância. A ideia do questionário era justamente fazer um levantamento para verificar essa possibilidade. Então, o período está sendo muito, vamos dizer assim, esse período de afastamento, então está sendo uma verificação de possibilidade, porque nós temos diversos estudantes que não têm condições de ter acesso. Nós temos diversos estudantes também com necessidades específicas, em que precisa de uma atenção mais efetiva dos nossos servidores e professores. Então, esse questionário justamente nos dá subsídio para tomar uma decisão futura, certo? Também perguntam como será a reposição desses dias letivos que foram suspensos por essa suspensão do calendário. Infelizmente, agora, a gente não tem, vamos dizer assim, uma definição em relação a isso, porque a gente não tem nem o período e nem quando isso vai acontecer. A Priscila, a Leila aqui me avisou, a Priscila, ela caiu a conexão, vou ver se eu consigo retornar a conexão aqui da Priscila, para ver se ela nos
nos acompanha novamente aqui durante a live. Opa, voltou. Obrigado aí ao Josnê, nosso ex-aluno também aqui da Eletrotécnica. Obrigado pelo abraço a todo mundo. Então, pessoal, voltando, sobre a reposição dos dias letivos. Nós não temos uma perspectiva ainda também de como isso vai acontecer. Muitos preocupados em relação à reposição ser aos sábados, né? Porque, de acordo com o nosso questionário, uma grande porcentagem dos estudantes não tem condições de repor as atividades aos sábados. Então, tudo isso vai ter que ser analisado e de uma maneira bem ampla para se definir como isso vai acontecer. Vocês vão ver que muitas das perguntas que estão ali, infelizmente, eu não vou conseguir responder a contento, porque a nossa preocupação, a preocupação de vocês em relação ao dia letivo também é nossa. A gente também está extremamente preocupado em relação a isso, porque alguns estudantes perguntaram, vai ter impacto nas férias dos estudantes? Muito provavelmente sim. Nós já estamos aí com um mês de atividades suspensas, desde o dia 23 de março com o calendário suspenso, e isso terá que ser reposto de alguma forma. Então, muito provavelmente sim, haverá impactos aí sobre as férias dos estudantes. Uma outra pergunta também, impacto sobre a formatura. Não dá para a gente saber nesse momento, né, também se nós teremos impactos sobre a formatura dos estudantes. Mas é uma questão que tem uma perspectiva para se ter uma continuidade por um tempo. Então, a gente vai analisando a situação, vai verificando aquilo que está acontecendo, junto com o nosso comitê de crise, com as informações oficiais do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal de Saúde e também da Secretaria Estadual, verificando essas possibilidades de retorno. Adiantamento de férias também foi colocado sobre isso. Isso também é uma questão que está em pauta. Hoje, na reunião que nós tivemos com o nosso reitor, durante 3 horas, nós ficamos discutindo todas essas possibilidades. Claro que sem nenhum encaminhamento definido ainda, porque se tem essa necessidade de analisar todo esse formulário, de todos os campos, todas as respostas que vocês fizeram para nós, para se analisar efetivamente quais as possibilidades podem ser executadas. Então, em relação ao calendário letivo, às aulas, a forma de reposição e tudo mais, tudo isso vai depender dessas análises que vão acontecer ao longo dessa semana e da próxima, e aí a gente vai poder responder vocês com uma certa segurança maior. No momento atual que a gente pede para vocês terem calma, ficarem atentos ao nosso site, aos comunicados oficiais, procurar desenvolver as atividades complementares que estão sendo enviadas, para que vocês não percam esse vínculo junto aos nossos estudantes e ao processo de ensino. Então, isso é uma questão. Aqui, foram colocados aqui, os alunos correm risco de perder o ano letivo? Não, isso não é uma questão que está colocada agora em relação ao ano letivo. Muito provavelmente a gente deva retornar com atividades do calendário. Mas quando isso vai acontecer, a gente não tem essa informação ainda. Então, a gente espera essa situação ser analisada pela nossa reitoria e pelo comitê de crise para trazer essas informações de maneira mais segura e eficaz para vocês. Então, em relação a essas atividades, é isso. Muitas perguntas chegam, né, pessoal, em relação à ciência estudantil, porque é uma preocupação e muitos dos nossos estudantes são atendidos pela política da ciência estudantil. Então, isso é importante a gente esclarecer algumas coisas. A primeira coisa que a gente quer falar sobre a ciência estudantil é sobre a forma como aconteceu o edital esse ano. Nós mudamos um pouco a forma de seleção dos estudantes, justamente para que a gente possa atender nesses meses iniciais, que são janeiro, fevereiro e março, os estudantes veteranos. Então, o que acontecia nos anos anteriores? Nós fazíamos as inscrições durante janeiro, fevereiro e março e ninguém recebia o auxílio. Então, a gente via que prejudicava demais os estudantes que já estavam anteriormente no nosso campus, né?
Então, nós mudamos a seleção, então os estudantes serão beneficiados a partir desse ano de 2020, de abril de 2020 até março de 2021. Então, por isso que é importante falar, esses pagamentos que foram realizados ao longo de janeiro, fevereiro e março, foram para estudantes veteranos. Então, esses veteranos, por quê? Porque eles já tinham feito a inscrição no ano passado e a gente continuou o pagamento até março agora. E no dia 19 de março, foi o último dia de novas inscrições para a assistência estudantil. Então, nós temos aí pouco mais, um mês, né, vamos colocar assim, um mês em que as inscrições finalizaram, e essas inscrições estão sendo analisadas em conjunto com as inscrições dos estudantes veteranos. Então, a ideia é o quê? Conversei hoje com a nossa assistente social, o que foi colocado é que a gente consegue soltar o resultado parcial da assistência estudantil para abranger esse período de abril de 2020 a março de 2021, ainda até o final dessa semana. A gente vai soltar o resultado parcial e no final da semana que vem a gente vai soltar o resultado final. Então, a gente vai ter, daqui uma semana, no final da semana que vem, a gente já vai ter todos os estudantes que serão contemplados pela assistência estudantil nesse período. Muitos perguntaram também de algumas inscrições, né, que foram comprometidas ao longo dessa suspensão. O sociopedagógico, o nosso setor sociopedagógico, entrou em contato com os estudantes que fizeram a inscrição e que foram previamente selecionados pela análise em que o nosso sistema fez, que o SWAP faz uma análise das informações que são colocadas ali. Então, a gente tem essa prévia seleção sendo colocada, mas, é claro, toda essa seleção precisa ser analisada de maneira muito mais efetiva pela nossa assistente social. Então, por isso que esse período de pouco mais de um mês foi necessário para analisar todos esses documentos. Então, aqueles que não conseguiram entregar fisicamente os documentos, fiquem tranquilos, o sociopedagógico entrará em contato para fazer essa verificação com vocês, dessa necessidade de encaminhamento dos documentos oficiais para a gente ter guardados, certo? Sobre, outros também perguntam para nós se esses auxílios serão cortados, né, por conta da suspensão do calendário letivo e das atividades presenciais. A gente quer deixar claro que não serão cortados. Então, nós iremos manter o auxílio, todos os auxílios, auxílio alimentação, auxílio moradia, o auxílio transporte, também o auxílio material e tudo mais, eles terão uma outra denominação, isso por uma orientação da nossa reitoria, será um auxílio emergencial por conta dessa situação do Covid, porque realmente nossos estudantes precisam dessa demanda, e precisam disso que está colocado como uma demanda essencial para os nossos estudantes. Então, em relação à assistência estudantil, é isso. Então, a gente pede também um pouco de calma no sentido do resultado. Então, até o fim dessa semana, a gente vai publicar o resultado parcial e até a semana que vem o resultado final da assistência estudantil, certo? Eu vou tentar agora responder algumas perguntas aqui que o pessoal está fazendo aqui no chat, né, ao longo da transmissão. Vou lembrar alguma coisa sobre a questão da carga horária, que foi a última que eu coloquei aqui. Uma estudante nossa, né, fez, a coordenadora Cristiane Pasquale também respondeu, mas é isso. O MEC, ele fez uma portaria em que ele desobriga a necessidade dos 200 dias letivos. Então, assim, existe a LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e Bases da Educação, ela define que todos os cursos devem ter 200 dias letivos no ano. Com essa condição da pandemia, foi feita uma portaria em que se desobrigou a quantidade de 200 dias letivos no ano. O que a gente tem que cumprir é a quantidade de carga horária. Então, a carga horária de cada curso deve ser mantida. Então, isso é o que vai ser feito. A forma como vai ser feito é o que nós estamos discutindo agora com diretores, comitê de crise e tudo mais, sobre essas possibilidades.
O Ivair, um pouco mais atrás ali, fez essa solicitação de fazer uma divulgação sobre a diferença entre dias letivos, calendário civil e calendário letivo. Realmente existe uma diferença, né, pessoal, em relação a isso. Ou seja, o calendário letivo dos nossos cursos não necessariamente precisa seguir o calendário civil, que é o calendário anual. Por exemplo, os nossos cursos em 2020, eles não precisam terminar em 2020. É possível que isso aconteça para 2021. Claro que a gente não tem informações para falar para vocês assim, vai acontecer isso? Vai passar para 2021 os cursos de 2020? Não temos condições de falar isso para vocês, porque nós não temos ainda nem as informações de quando isso vai acontecer, e nem quando isso nós iremos retornar. A hora que nós tivermos uma perspectiva um pouco melhor em relação à quantidade de dias em que nós iremos manter esse afastamento, a suspensão do calendário, é que nós vamos poder fazer essa análise de uma maneira mais efetiva. E aí sim definir quantos dias serão definidos necessários para repor e quantos nesse ano, e se vai existir a necessidade de se repor no ano que vem. Mas o que pode deixar claro para vocês é o seguinte, não existe mais a necessidade de repor para ter a totalidade de 200 dias letivos, é a carga horária. Então, por exemplo, cursos como os cursos superiores, em que você tem várias janelas ao longo da semana, eles acabam sendo um certo privilégio, porque você pode realizar essas atividades ao longo dessas janelas, ou seja, fazer a reposição da carga horária naquelas janelas. Então, isso é uma questão também que foi colocada, então a gente tem que aguardar, vamos dizer assim, essas informações e o decorrer desse processo de suspensão para tentar trazer mais informações, vamos dizer assim, de uma maneira mais efetiva assim, para vocês. Estou tentando ver outras perguntas aqui também. Foi perguntado sobre a questão do ensino do superior e também do técnico. Na forma como está, pessoal, agora, todos os cursos tiveram suspensão do calendário acadêmico. Então, nós estamos na mesma situação. Tanto os nossos cursos técnicos, quanto os nossos cursos superiores estão com os calendários suspensos. Então, nós não temos aulas de maneira comum, nem para um, nem para outro. Possibilidades de se realizar atividades de maneira distinta, para o ensino superior e para o ensino técnico. Isso é uma pergunta também que é feita, e em alguns momentos, alguns estudantes fazem isso, servidores também. O que acaba, vamos dizer assim, complicando um pouco essa medida, é porque o Instituto Federal ele foi pensado nessa forma vertical do ensino, que é verticalizada do ensino, que é você ter na mesma instituição cursos técnicos superiores, pós-graduação e cursos rápidos. Então, os nossos professores, eles atuam em todos os níveis. Então, é muito difícil nós separarmos e segregarmos, vamos dizer assim, níveis de ensino. Por quê? Porque os nossos servidores, tanto professores quanto os servidores administrativos, atuam em todos os níveis. Então, isso é um pouco difícil de se fazer, essa distinção entre uma atividade somente para curso superior e uma atividade somente para curso técnico. Então, isso é uma coisa interessante que para falar para vocês. A questão de se ganhar um semestre a mais, que a Aline colocou aqui também, não temos essa perspectiva ainda, Aline. Infelizmente, não tem como a gente falar, vai ter um semestre a mais, vai ter 2 semanas a mais, ou não vamos ter atividades no ano de 2021. Infelizmente, nós não temos como fazer essa resposta de maneira efetiva para vocês nesse momento. Porque as formas de reposição e as formas de retorno às atividades estão sendo discutidas ainda. E as respostas que vocês, estudantes, deram para a gente no formulário foram extremamente interessantes e vão subsidiar demais a nossa decisão. E o que a gente quer deixar claro também é que essa decisão, por enquanto, ela está sendo tomada de maneira conjunta para todos os campos. Da mesma forma em que, inicialmente, foi feita a decisão para a suspensão das atividades e depois suspensão do calendário acadêmico, foi feita de maneira conjunta,
também essa possibilidade de retorno às atividades e também da reposição, se espera que também ocorra de maneira conjunta. Pelo nosso comitê de crise, que ele tem diversos representantes e tudo mais nesse sentido. Então, esse é o que a gente espera que aconteça. Alguns outros questionamentos estão sendo colocados aqui sobre a questão de ter somente um semestre letivo, que eu acredito que seja a mesma linha em que as outras perguntas, que a gente depende realmente desse período em que essas atividades vão estar afastadas e como a gente vai fazer essa reposição. Então, não dá para a gente saber nesse momento em quantos semestres nós vamos ter. A gente só está discutindo nesse momento as possibilidades de fazer a execução e retornar às atividades nesse momento. Alguma chance do aluno do primeiro ano começarem do início? Uma pergunta que está colocada aqui: existe alguma possibilidade dos estudantes dos primeiros anos do superior começarem do início, tendo as matérias novamente? A gente tem que separar, né, pessoal? O que aconteceu antes da suspensão do calendário já ocorreu, então foram dias letivos efetivos, disciplinas, conteúdos, avaliações, se foi o caso, foram executadas. Então, isso vale como período letivo, então não serão repostos. O que serão repostos são aquelas atividades que não foram executadas desde o dia 17, ali de março, até agora. Então, aquelas atividades, aí sim, elas deverão ser repostas posteriormente. Vamos ver se nós temos mais algumas perguntas aqui, em que vocês têm mais algumas questões. A gente está à disposição, pessoal, aqui de vocês. Se vocês tiverem mais questionamentos e tudo mais em relação a essa situação em que a gente está vivendo, a gente entende, vamos dizer assim, a todos que o período é muito complexo, ou seja, o Instituto Federal de São Paulo, vamos dizer assim, a gente está buscando, vamos dizer assim, várias informações, formações com os nossos servidores para tentar viabilizar outras tecnologias, porque é algo que nós não estávamos esperando. Uma pergunta que os estudantes sempre fazem é isso: o nosso curso, agora ele mudou de presencial para EAD? Eu já falei naquele momento e reforço: não mudou de presencial para EAD. Nós mantivemos ainda. E justamente por não ter mudado, nós não havíamos nos preparado para uma situação como essa, de se realizar atividades totalmente EAD, de se realizar ações de formação, avaliações e tudo mais em EAD. E tudo isso demanda, vamos dizer assim, principalmente formação. Muitos dos nossos servidores, sim, têm formação, mas se demanda um planejamento para isso acontecer. E também demanda os nossos estudantes terem conhecimento sobre essa possibilidade. Então, é um período extremamente complexo, com muitas adversidades. A gente entende que isso para todo mundo, ou seja, adversidades para os estudantes que estão, sim, preocupados aí com a formatura. Nas questões que vocês responderam, alguns estudantes colocaram questões sobre trabalho e tudo mais, em que impactaria demais as reposições aos sábados por trabalharem, e para o ano que vem também, a forma como já está sendo uma perspectiva de emprego para aqueles que estão formando, para aqueles que iniciaram agora e estavam com uma perspectiva de continuidade das atividades e tudo mais. Então, a gente tem uma discussão sendo feita nesse sentido. Então, a gente não tem como responder de maneira muito direta em relação a muitos questionamentos que vocês estão fazendo. Vou na ordem, tem mais duas perguntas aqui. O Vitor perguntou se será aberta vagas para 2021, né? Isso também é uma questão que já está começando a ser discutida pelo comitê de crise e tudo mais, sobre o nosso processo seletivo para 2021, e vai impactar? Muito provavelmente vai impactar. Então, é muito difícil isso não acontecer. Em alguns campos, em Votuporanga não, mas no campus, em alguns outros campos, nós temos processo seletivo no meio do ano. Então, agora, no meio do ano, isso vai acarretar problemas, sim, no ingresso de estudantes agora no meio do ano. Para 2021, nós não sabemos ainda.
Então, nós não temos essas informações. O Anderson, nosso pedagogo, perguntou sobre quando retornar o presencial, se o aluno for grupo de risco, o comitê já discutiu algo. Sim, hoje, na reunião ao longo dessas 3 horas que eu falei, nós discutimos sobre essas possibilidades. Além de toda essa preocupação sobre a viabilização de atividades à distância, sobre o retorno das atividades e tudo mais, em que você tem que pensar nessas ferramentas para se viabilizar esse acesso, pensar nos estudantes, ou seja, como vocês vão ter acesso a essas ferramentas, a gente tem que pensar também nas condições em que os campos vão estar. Por exemplo, nós temos nossas salas, elas não são amplas, e você não tem, por exemplo, uma ventilação por ventiladores. Então, muito provavelmente, a gente deva ter que fazer a aquisição de ventiladores nesse sentido. A distribuição dos estudantes dentro da sala de aula. Como eu falei, as salas são restritas em relação ao tamanho. Com 40, 45 alunos, você não consegue manter aquela distância de 1,5 metro, 2 metros em relação àqueles que estão ocupando ali. E aqueles que são do grupo de risco também, como o Anderson falou, muito provavelmente não voltarão às atividades. Então, tudo isso precisa ser discutido e tudo isso precisa ser pensado. Então, assim, o que a gente quer reforçar para vocês é que o momento realmente é um momento muito complexo, que está trazendo adversidades para todos nós, para todos os estudantes, para todos os servidores que estão tendo que se apoiar e buscar soluções que nós não estávamos treinados e nem acostumados em relação a isso. Então, é importante a gente deixar muito claro. O Rafael Nunes perguntou aqui, a reposição de dias letivos pode acontecer em janeiro de 2021? Então, possibilidade foi aquilo que eu comentei na resposta que o Ivair falou, que é a diferença entre dias calendário letivo e calendário civil. Uma coisa é o calendário civil, que ele tem ali início em janeiro e término em dezembro, e o calendário letivo, ele normalmente segue o calendário civil, mas ele não precisa seguir. Vide, por exemplo, as greves que ocorreram em outros anos. Existiu a necessidade de se fazer reposição em outro ano, adentrar o ano seguinte para fazer a reposição. Mas, nesse momento, nós não temos essa informação para passar para vocês, que isso vai acontecer. É possível que isso aconteça, vamos dizer assim, e é legal, existe a possibilidade disso acontecer? Sim, existe a possibilidade. Não é ilegal isso acontecer, por causa dos impactos que isso gera. Mas a gente sabe que isso impacta de maneira muito profunda e negativa nos estudantes e servidores. Então, vai se buscar essas possibilidades de não se acontecer. As datas para qualificação, mais perguntas, né, pessoal? As datas para qualificação e defesa de TCC dos formandos desse ano também sofrerão mudanças? Uma ação que está sendo mantida, e isso é importante, né, pessoal? A gente acabou não informando ao longo da live aqui, é que várias atividades, claro, fora as atividades de ensino, que são atividades presenciais, estão sendo mantidas. Por exemplo, os trabalhos de conclusão de curso, as atividades de pesquisa, projetos sendo desenvolvidos, as atividades administrativas e tudo mais, tudo isso está sendo mantido. Então, os TCCs, por exemplo, são, sim, atividades que estão percorrendo e estão sendo executadas. Então, o que eu coloco de informação aqui para quem questionou, acho que foi a Renata, né, que perguntou sobre isso, se vai ser mantido ou não. Isso é uma questão que a gente vai ter que analisar junto com o orientador do TCC de vocês, e aí verificar essas possibilidades de fazer a defesa do TCC via plataformas à distância, com tecnologias aí de informação e comunicação. Então, é plenamente possível de se realizar isso. Claro que algumas atividades de TCC, atividades de pesquisa, acabam demandando a realização de algumas atividades presenciais lá no campus. Então, de maneira também excepcional e analisando caso a caso, a gente está verificando essas possibilidades. Então, a gente pede que todos vocês entrem em contato com os coordenadores, mantenham esse vínculo, comecem, vamos dizer assim, entendam esse período como um período de afastamento total, porque não é isso que está acontecendo, porque
Fora as aulas, todas as atividades estão sendo desenvolvidas, né? Claro que com essas restrições que a gente comentou ao longo de todo esse período, mas a gente pede essa manutenção. Vamos ver aqui o que tem mais de perguntas. Possibilidade das matérias teóricas ficarem AD, para que fique mais fácil a reposição. Uma pergunta da Bárbara, sobre essa possibilidade das matérias teóricas ficarem AD. Uma definição que o MEC fez, ou seja, é uma portaria de 17 de março, portaria 343, de 17 de março, e ela foi prorrogada por mais 30 dias. Existe a possibilidade que o MEC deu essa possibilidade. Então, o MEC deu a possibilidade em que as atividades teóricas possam ser executadas de maneira à distância. Só que o Instituto Federal de São Paulo, até o momento, não está utilizando dessa possibilidade. Por quê? Justamente por aqueles momentos, aquelas justificativas que nós demos no início da live, que é o quê? Por entender que nossos cursos não estavam preparados para isso, pelas necessidades específicas dos nossos estudantes, das necessidades de todos os estudantes terem um acesso ao conteúdo, e isso é muito importante a gente deixar claro, porque o Instituto Federal ele é muito preocupado com a inclusão dos estudantes. Então, nós não podemos, vamos dizer, 20 estudantes não conseguem ter acesso. Mas, na verdade, a porcentagem é um pouco maior. Nós temos 20% dos estudantes que não conseguem ter acesso a um bom desenvolvimento das atividades à distância, seja por não ter internet, por não ter espaço adequado, por não ter equipamento adequado para fazer essas atividades. Então, por isso, o Instituto Federal decidiu, até o momento, não fazer as atividades teóricas por metodologias à distância. Então, por enquanto, é isso que está acontecendo. O que a gente está discutindo e verificando é essa possibilidade de se realizar. Mas, claro, com base nas respostas que vocês deram aos questionários. O pessoal aqui da TI, o Cadu e o Parreira, estão me lembrando, Fernando Parreira, do tempo, né, da live, que está quase para terminar, que é 1 hora, né, nós estamos aí nos 52 minutos de live. A gente agradece, por enquanto eu acredito que não tenha ficado nenhuma pergunta sem responder e tudo mais, a gente agradece demais a atenção de vocês até aqui. Queria deixar também como recado e tudo mais, para vocês acessarem o nosso site. Lá nós temos todos os e-mails dos setores, onde vocês possam buscar as informações, perguntar, questionar, o que vocês tiverem dúvidas, reclamações, a gente está à disposição para atender da melhor maneira possível. Por quê? Porque as atividades presenciais realmente estão suspensas. Então, todos os servidores estão trabalhando de maneira remota. Então, todas as atividades estão sendo executadas, mas é necessário que vocês entrem em contato conosco para viabilizar esses questionamentos. Então, os coordenadores de curso estão em contato contínuo com vocês ao longo desse período. Então, a gente pede também que vocês mantenham esse acesso com eles e procurem as dúvidas, coloquem as informações, que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Então, a gente deixa os canais oficiais aí à disposição, seja aqui no Instagram, por meio do bate-papo e tudo mais, para vocês mandarem mensagem, no Facebook também, no bate-papo, podem mandar informações para a gente está à disposição, os e-mails oficiais também, como vocês sabem, estamos sempre à disposição de vocês, para que a gente possa atender vocês da melhor maneira possível. E a gente espera aí do fundo do coração que essa situação melhore de uma maneira efetiva e que a gente tenha um mínimo de impactos aí na nossa comunidade e que todos possam passar por isso com saúde, tanto física, né, quanto mental também, porque a gente sabe que não é fácil essa situação, lidar com esse tipo de isolamento e com essa situação em que nós estamos vivendo nesse momento. Então, a gente agradece demais, novamente, a presença de vocês nessa live. Foi uma primeira experiência que nós tivemos. A gente espera que
a gente possa realizar outras ações. Se vocês gostaram dessa forma de abordagem e tudo mais, a gente fica à disposição, comentem, coloquem essa situação, e se não gostarem também comentem, coloquem as questões que vocês demandam da gente, que a gente está à disposição para ajudar na melhor maneira possível. Então é isso, pessoal. Eu agradeço novamente, em nome de todos os servidores do campus, a atenção de vocês. Agradeço novamente a Priscila aqui, que nos apoiou durante essa transmissão, fazendo a tradução e interpretação aqui da nossa fala, e espero que tenha solucionado pelo menos uma grande parte das dúvidas de vocês. Claro que eu acredito que não tenha chegado nesse momento de ter essas informações de maneira tão efetiva, né? Porque muitos de vocês queriam saber quando vai voltar às aulas, se vai ter reposição aos sábados e tudo mais, mas eu espero ter deixado claro que tudo isso está sendo discutido e está sendo analisado, e muito em breve a gente vai ter informações mais precisas para vocês. Muito obrigado novamente, pessoal. Uma boa noite a todos e todas. Um abraço.